Jornal da Mix. Ô, Belmiro, sabe aquele álbum de foto antigo? Aquele que você tem em casa lá? Ele é bom, né? A gente olha as fotos antigas, é muito bom, né? E quando a gente começa a perceber que tá ficando antiga, é preocupante. Mas enfim, aqueles álbuns que retratam muitas histórias. Certidão de nascimento de um avô, ou de repente aí os pertences que já estão há muito tempo na família, mas que estão esquecidos, estão lá numa caixa guardada, que a qualquer momento, sem querer, pode ir pro lixo. Pois é, tudo isso pode enriquecer o acervo do Arquivo Histórico de Blumenau. Para falar mais sobre essa campanha de doações para o arquivo que está acontecendo aqui em Blumenau, a gente conversa agora com a professora Sueli Petri, que é diretora do Patrimônio Histórico Museológico da Secretaria de Cultura. Professora Sueli, bem-vinda ao Jornal da Mix, prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, bom dia. Exatamente, nós estamos com uma campanha para sensibilizar a população, a comunidade blumenauense, porque nós temos assistido assim situações bem interessantes. Recentemente foi encontrado um álbum de fotografias no lixo. Um senhor sensibilizado nos trouxe esse álbum e ficamos encantados. Não sabíamos quem era, como também ainda não sabemos, mas já estamos investigando e estamos quase chegando lá, porque muitas vezes as pessoas jogam fora esses materiais de fotografias, álbuns, cartas, relatórios e tantos outros tipos de informações que poderiam estar guardados no acervo do Arquivo Histórico, porque estas são as memórias das pessoas. Muitas delas já não estão mais no nosso meio, mas elas tiveram um momento da sua vida na cidade. E esse momento foi ele um operário, foi ele uma pessoa de destaque, mas que as pessoas que ficaram querem se desfazer, não saber o que fazer. Então, este é o momento que nós estamos aqui falando a respeito, que as pessoas se sensibilizem, não deixe jogar isto no lixo ou queimar, porque elas têm um momento de pesquisa, elas são de interesse para a comunidade. O tempo passa, as pessoas vão envelhecendo, a juventude de hoje que não dá muita importância, mas com o passar dos anos, quem sou eu? De onde eu vim? Quem eram os meus avós, meus bisavós? Isso acontece sempre lá no arquivo. E então este é o momento, através dessa campanha, de recebermos correspondências, até cartas de amor, porque o amor também tem história. Nós temos no arquivo uma correspondência lá do século XIX, de 1886, de uma família Schmaus, onde havia uma troca de correspondências e ali tinha um pedaço de cabelo que foi mandado. A pessoa morava em Curitiba e sabe-se todo o trâmite dessa correspondência, até que ponto ela foi, se casaram, se deu certo. Então, são essas lembranças que fazem parte da história do acervo, não somente da memória documental, mas da memória de cada um de nós. Uhum. E é essa a importância de doar, sejam elas fotografias, correspondências, relatórios, cartões de visita, tudo isso é importante. Eu imagino, professora Sueli, que tem muita coisa que as pessoas não imaginam que pode fazer parte do arquivo histórico. Vocês fazem uma triagem, porque hoje em dia a gente tem muita foto, até digital, né? Exatamente. Até um excesso. Mas tudo que vier ao arquivo vira realmente um material para pesquisa, para guardar? Ou vocês avaliam o que tem interesse para a cidade? Quando a pessoa vem nos trazer esses acervos, esses documentos, normalmente nós fazemos, é praxe, o termo de doação ou de transferência. E ali está bem expresso que nós vamos fazer uma seleção e caso algum desse material não estiver dentro dos interesses dos documentos, do acervo, nós então fazemos o descarte, mas com a quiescência da pessoa que nos doa, porque ela ali está dando esse aval para nós, né? E é importante também que se diga que por que fazemos esse recolhimento, estamos preocupados? Porque, como você mesmo disse, hoje as nossas imagens fotográficas estão todas no virtual. Quem nos garante que daqui a 2 anos, estou sendo muito generosa, elas perseverarão, elas continuarão? Então, é importante que
à medida que nós fazemos essas nossas revelações virtuais, nós as passamos também para o papel, para que nós tenhamos a guarda realmente assegurada desse momento da pessoa. E se não for assim, vai passar o tempo e nós não temos mais essas lembranças, esses momentos das nossas vidas. Desde o nascimento das crianças, vivências. Olha, tem uma história interessante que nós fomos avisados que existia uma residência que estava abandonada e existia lá uma série de fotografias e álbuns, coincidentemente álbuns novamente. E orientados, porque eu já fiz muitas loucuras invadindo casas e depois fui chamada na justiça. E no fim eles concordaram comigo que eu estava salvando. Então a gente sempre preocupado em reunir esses acervos. Assume o risco, né? Assume o risco. Mas nessa vez eu fui bem orientada e nós fomos nessa casa. E de lá nós retiramos 18 álbuns e outras fotografias que estavam no chão, já molhadas. Aí foi todo um processo para secar. E hoje essas imagens estão sendo já utilizadas, nós queremos desenvolver aí memória digital. Falar em praia ou falar em Natal, ali tem uma série de informações. A gente sabe quem é a família. Nós voltamos a ela perguntando se estava interessado. E a pessoa simplesmente pode queimar, pode fazer o que quiser. Então, é esse sentimento de pertença que as famílias vão aos poucos se desfazendo, porque era o meu avô, era a minha mãe, alguma coisa, não me interessa mais, está ocupando espaço, está lá naquela caixa de sapato. É isso que interessa. São as memórias de outros cidadãos para que nós possamos realmente fazer todo um conjunto de imagens temáticas, de famílias, porque cada um de nós tem uma história. Claro. E tem uma questão, a senhora comentou daquela carta, né, de amor que veio de Curitiba para Blumenau, e hoje as fotos, assim, a gente bate foto hoje de qualquer coisa, né? E Certo. a senhora comentou bem, boa parte dessas fotos fica aqui no nosso arquivo, aqui no celular por um tempo, depois a gente já logo descarta, porque vai fazer outra e tal. Mas era um outro momento da história, eu fico pensando assim, uma carta dessas que veio de Curitiba para Blumenau, tem todo um contexto histórico até na escrita, na forma de falar. Daqui a pouco ali no meio pode ter um pouco de história até de como ela veio, enfim. Porque eu fico pensando no século XIX, mandar uma carta de Curitiba para Blumenau, a dificuldade 3 que era meses. isso. Nossa. Exatamente, as dificuldades. E agora, recentemente, veio para o acervo um rolo de papel higiênico onde estava escrito toda a vivência de um cidadão que esteve prisioneiro em Florianópolis, né? E por umas questões políticas e nacionalização na época dos anos 30, e ali é narrado toda a sua vivência naquele momento cativo da sua vida. Era uma pessoa que tinha uma vivência de liderança na cidade, então ele registra. E jocosamente, como ele relata aquele momento de tristeza para ele, mas ele transforma num momento até de forma jocosa, onde ele diz que quando chegamos nos colocaram um terno de zebra. O que seria? Né? A roupa do A presidiário. roupa de presidiário. A nossa comida era muito, né, contínua, feijão, arroz, feijão, e assim ele vai narrando fatos que aconteciam, os momentos que eles iam pegar sol, onde encontravam as pessoas amigas que também estavam lá. Então são estas informações que nos são importantes, porque dessa forma nós vamos contando a história, não aquela história somente que está ali, estão nos livros, mas as vivências das pessoas. E também nos faz lembrar outras situações. Ruas de Blumenau, as fotos. Casas que já não existem mais. Então são momentos para você fazer novamente aquele mosaico de um momento da história da cidade, da região do Vale, a própria natureza, o próprio rio Itajaí, como ele vai passando por transformações, as enchentes da cidade. E ali você, não é somente a enchente, aquele momento de desespero, de perdas, mas ali você consegue reconhecer
alguma residência, algo mais que nós que trabalhamos com memória e história, a gente sempre reconhece algum fato novo que é importante você registrar. E daí monta o quebra-cabeça, né? Exato. A importância dessa curadoria, né? Exato. De entender o que é, em que época é e colocar no contexto da cidade. Perfeito. Porque remontar essa história também é importante, senão seria só mais um arquivo aleatório sem, né, função nenhuma. Mas aí vocês conseguem, então, fazer esse estudo do Conseguimos. momento e colocar para que a gente possa ter acesso também. Perfeito. E dependendo da imagem, no caso de fotografias, nós vamos referendando conforme os temas que nós ali decidimos. Se são crianças que são casais, se são famílias, ou a natureza, o rio, então, tudo separado tematicamente. Dona Sueli, agora eu fico pensando aqui como a minha mãe, por exemplo, a dona Eliana, que ela não consegue se... Porque tem aquela pessoa que não quer mais saber e tem aquela pessoa que não, isso aqui é meu. Não quer largar. E tem gente daqui a pouco ouvindo a Mix pensando, não, poxa, eu tenho aqui alguma coisa, mas eu quero que fique aqui em casa. Existe a possibilidade para essas pessoas que não conseguem se desfazer, né, das fotos, enfim, de família, vocês podem digitalizar, mas eu gostaria de ter essas fotos, esse álbum de volta. Existe essa possibilidade, dona Sueli? Boa pergunta. Exatamente. É o que nós também temos essa política de digitalizar, devolver à pessoa e ainda ela ganha uma cópia do digital. Olha só. Viu, dona Eliana? Então tá na hora de... Bora trabalhar. Inclusive atestados de óbitos, certidões de nascimento, diplomas, é a vida da pessoa. Então, nós temos interesse, sim. É uma forma de nós construirmos essa grande história. Nós não podemos esquecer que lá em 1958 nós perdemos um acervo riquíssimo, sim, desde o século XIX até 1958, que era o incêndio do prédio da Prefeitura Municipal. Sim. E naquela época também existia ali ao lado, já anexo, o fórum, que também perderam uma série de processos, né? Então, é dessa forma que nós temos que construir, através dessa campanha, o blumenauense contando a sua história. Não é só o blumenauense. Quantas pessoas estão vindo de fora para cá? Sim. Elas também têm uma história aqui, estão né? fazendo história, o acolhimento da cidade. Então, eles já estão sendo os nossos novos blumenauenses, e eles também têm a sua história. Outros gostariam, puxa, mas eu gostaria de contar a minha história de vida. Nós também aceitamos, ela pode escrever no papel, ou pode digitalizar, ou ir lá num arquivo histórico que fica na Alameda Duque de Caxias, no segundo piso da Biblioteca Pública. Nós recebemos essas pessoas, por mais simples que seja, mas ela tem uma história a contar e ela gostaria. Então, é a forma que nós fazemos para reconstruir essa história da grande Blumenau. Maravilhoso. Sempre todo mundo tem uma história para contar e que bom poder compartilhar, né, Belmiro? É isso aí. Então, dona Sueli, para quem quer então fazer doação, a senhora acabou de passar o endereço, Alameda Duque de Caxias. Ou compartilhar, né? Ou compartilhar, exatamente. Centro Histórico, então, tem telefone, tem o WhatsApp, vou passar aqui também, até para quem tiver alguma dúvida, é o 33817514, o telefone. E o WhatsApp, tá, gente, é o 99778 0447. Tem o e-mail também, que é o arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Quer dizer, tem várias formas da pessoa procurar o arquivo histórico para fazer a sua doação, ou, como a dona Sueli comentou, levar, digitaliza, depois recebe de volta o físico e o digital, né? Perfeito. E nós estamos este ano celebrando os 150 anos da imigração italiana. E o acervo das famílias italianas está ainda muito pobre. É importante que descendentes da família italiana nos traga ou nos empreste para que nós possamos fazer esse registro, mesmo no virtual, que nós guardamos lá, e para que possamos, então, ter um pouco mais dessa história. É uma história muito rica. Os imigrantes italianos chegaram em número muito maior que os alemães, e o acervo tem bastante informações relativas aos imigrantes e os seus descendentes alemães, e se formos fazer o comparativo com os italianos. Então, este é o momento
Ai, vai ser incrível saber da história aqui da chegada dos italianos. Enfim, quem tiver para compartilhar vai ser sensacional. E as famílias que hoje estão vivendo na cidade ou na região e que fizeram e fazem história. Isso é importante deixar esses registros. A futura geração, as que virão posteriormente, elas precisam saber, elas vão se interessar e, naturalmente, a guarda fica nos arquivos da cidade. Muito Vamos bem. acompanhar, então. Eu quero ver de perto essa coleção, então, que quem puder compartilhar vai ser muito bem-vindo, né? É isso aí. Dona Sueli Petri, diretora do Patrimônio Histórico Museológico da Secretaria de Cultura. Sempre um prazer receber a senhora aqui. A dona Sueli, quando vem, a gente poderia passar a manhã inteira conversando com ela, porque sempre o assunto é muito interessante. Obrigado, viu? E a gente sempre aguarda a senhora aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade e vamos ficar aguardando que a nossa comunidade blumenauense fique sensibilizada. É você que ajuda a fazer essa história. Maravilhosa, obrigada, professora Sueli, mais uma vez. E olha, dado o recadinho, se você tem alguma foto escondida aí que tá lá no fundo do baú, dá uma vasculhada, vai lá ver se não tem algo precioso, alguma história que tá sendo contada lá e você tá escondendo nesse baú. Traz aqui pro Arquivo Histórico que muita gente vai poder compartilhar então. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br.